Olá pessoal, bom dia e uma ótima semana para todos nós, que Deus nos abençoe. Pessoal, ontem novamente o Flávio Rachadão e sua coja, eles cometeram o mesmo erro que ele cometeu no evento passado, onde ele levou aquela praga da Argentina lá ao Milei, enfim, colocou o telão com o pai dele, falando um monte de baboseira. Ontem também, eles não colocaram a imagem do pai dele, mas colocaram a voz do Bozo ali, falando do mesmo jeito, chamando a atenção da nação bolsonarista, enfim. Eles estão fazendo isso sabe por quê? Eles confiam porque lá o presidente do TSE esse ano, nas eleições, é o Cássio Nunes Marques, que é aliado da família Bolsonaro. O vice é o André Mendonça, que é aliado da família Bolsonaro. Então, assim, entenda uma coisa, tudo que for, eles não podem fazer isso, é contra, não, nas eleições não pode ser feito isso, enfim, em campanha política não pode ser feito isso. Mas eles estão fazendo que eles confiam que não vão ser punidos. Então, tudo aquilo que nós, lá no TSE, não existe só os dois ministros lá, aliados à família Bolsonaro, mas já tudo que acontecer em relação a alguma punição, já são 2 votos a favor da família Bolsonaro, e tudo que vier contra o presidente Lula, já são 2 votos a favor da condenação dele contra o presidente Lula. Então, assim, eles estão confiados nisso, por isso que eles estão ignorando todos o tipo de punição que tiver, porque eles sabem que não vão ser punidos, pelo menos é o que eles pensam, e eu espero sinceramente que esses ministros agem diferente, porque em relação ao André Mendonça, ele abriu 3 investigações contra o filho do presidente Lula. Não vai adiantar, não tem nada, e se tiver, o presidente já falou, o filho dele, se tiver alguma coisa errada, vai pagar, vai ser punido, só que o cara não tem, já quebraram o sigilo do cara muitas vezes, enfim, não vou nem repetir isso aqui mais. Mas é o que ele está fazendo. Ele agora, o André Mendonça, ele está abrindo, há rumores aí, que ele está investigando o superintendente da Polícia Federal. O cara está fazendo isso, então assim, o cara está literalmente alucinado, está literalmente doido, mas não é só ele que decide as coisas, não. Ele tem que ter muito cuidado com o que ele está fazendo para defender a família Bolsonaro. E defender o Flávio Rachadão, literalmente, porque um cara que era para estar sendo investigado, para ter sido quebrado esse sigilo do cara, feito tudo, ele não fez nada ainda. Não fizeram nada contra o cara. Só vão fazer o quê? Depois das eleições? Então, assim, fica essa laguna nesse troço aí, porque não é brincadeira. E falando de parlamentar, pessoal, ontem na convenção do PT, o presidente Lula falou tudo aquilo que ele falou. Quem não viu, procure nas redes sociais e vejam tudo que ele falou em favor da mulher, o que está a misoginia, que é o crime contra a mulher, ter raiva da mulher, o cara que odeia a mulher simplesmente por ela ser mulher. Que porra de macho é esse? Que porra de que diz são homens, são machos, são machões? Não, o cara nasceu macho, agora homem ele não é. Porque macho eles nascem, agora homens pouco se transformam, que é uma diferença entre macho e ser homem. Homem é caráter, é outra coisa. Mas enfim, tem um monte de parlamentares, inclusive todos os parlamentares PL são contra votar essa lei que pune esses idiotas. Eles são contra, eles não querem aprovar uma lei que pune o cara que é misógino, o cara que tem ódio da mulher por ela ser mulher. Eles não querem aprovar. São esses os parlamentares que vocês bolsonaristas, vocês mulheres bolsonaristas, votaram para colocar no poder, deram poder a esses caras. Porque no Brasil hoje, uma grande maioria dos eleitores são mulheres. E eles têm, como aquele cara que está nos Estados Unidos, o neto do ditador, que deixa bem claro que na mentalidade dele, para eles, mulher não tinha que votar. A mulher casada até podia, se o marido deixasse. Olha o que esses caras pensam em fazer com vocês. E não se engane, o Flávio Rachadão, ele pensa do mesmo jeito. Se uma desgraça dessa, se esses caras voltarem ao poder, principalmente, o povo brasileiro, de um modo geral, está ferrado. Mas a mulher, principalmente. A mulher não vai ter, só vai ter o direito de falar se senhor ou não senhor. Mais nada, e acabou. Não se engane que é isso que eles querem. Infelizmente a gente vê mulher, como eu vejo aqui, no meio que eu convivo, existem mulheres que são a favor disso, mulheres que são contra mulheres que são a favor dos caras que querem punir elas por qualquer coisa que elas fizerem. Se ficar gripada tem que morrer. Não tem perdão, não tem nada. Então, são essas desgraças que querem ser reeleitos, querem o voto de vocês. Vocês vão fazer isso? Vocês vão contribuir para que essas desgraças continuem no poder, continuem fazendo tudo que puderem para punir vocês do que vocês não fazem? Simplesmente por ser mulher e são odiadas? Que porra de homem é esse? Que desgraça de homem é uma porra dessa? Mas são os caras da Idade da Pedra. Quer dizer, na Idade da Pedra, pelo menos no desenho, o Fred Flintstone, ele como dobrado da mão da Vilma, né? Ele fez ele como dobrado ali. Então, até na Idade da Pedra, uns desenhos que fizeram representando a Idade da Pedra, coloca o homem ali como um cara normal, entendeu? Que num casamento, a mulher não tem que ser achincalhada, não tem que ser subalterna a nada.
Mas, para o bolsonarista, a mulher não tem opinião, a opinião da mulher é de menos. Mulher não tem direito a nada. São essas desgraças que vocês quiseram colocar no poder e agora querem voltar. Vocês sabiam que no Brasil hoje, há uma pesquisa da psiquiatria que diz que hoje no Brasil existem 30% de pessoas que não têm noção cognitiva? Para mim é o seguinte, não é noção não tem capacidade cognitiva, não consegue juntar duas sílabas. Tem muitas pessoas, começando pela família Bolsonaro, principalmente o caçula dele, que aquele menino falando aí, a pessoa fala, pô, o cara é muito burro. Peçam desculpa aos quadrúpedes, porque os animais são inteligentes e ele é um idiota. Literalmente ele é um idiota. Mas infelizmente pode ser eleito deputado federal por Santa Catarina. E aí, vocês catarinenses vão permitir isso? Uma praga dessa representando vocês dentro do Congresso? Mas pensem nisso, porque o outro está querendo ser senador. E se vocês votarem nesse cara para senador, vocês estão assinando o atestado de burrice de vocês, deixando bem claro que em Santa Catarina não tem ninguém melhor que esse cara para representar vocês. Prestem atenção, né? Vocês estão pondo os catarinenses aonde? Então, pessoal, é isso que está acontecendo hoje na política no Brasil. Essas desgraças querendo voltar ao poder para simplesmente ferrar com o povo brasileiro. Ferrar com todo mundo, como o pai, ele deixa bem claro, vou continuar o que meu pai começou a fazer. O pai dele começou a lascar o povo brasileiro, o trabalhador, o aposentado, seja lá, o povo pobre brasileiro, e ele disse que vai continuar fazendo para ferrar. E ele já deixou bem claro que vai, que ele já deixou bem claro que entrega o poder para os Estados Unidos, e ele é o primeiro subalterno, é ele. Olha o pensamento dessas desgraças, tem capacidade cognitiva? Não tem. A pessoa, um cara daquele ali que ele está falando nessa convenção dele, ele olhando no telefone, lendo e estava falando errado. São tipo de pessoas, se você digitar um texto na frente dele, pedir para ele ler, ele vai ler e depois vai falar, você estava falando de quê? É assim que eles são. Então, pessoal, pelo amor de Deus, esse ano nós temos a oportunidade de varrer essa coja maldita para a lixeira da política brasileira. Varrer essas desgraças para a lixeira da política brasileira, para que nós não corramos o risco, novamente, de ter uma praga dessa no poder. Por mais que ele seja os candidatos do Agro, os candidatos da Faria Lima, o candidato da Grande Mídia, dane-se, quem manda é o povo, quem manda somos nós, é o nosso voto que vai colocar essa desgraça em algum lugar. Então vamos ter cuidado com isso. E quando você for votar, você pergunta para o cara que foi na sua casa e pediu voto, você é a favor ou contra o fim da escala 6x1? Pergunte isso para o cara, entendeu? Você é a favor ou contra votar, entendeu? A lei que pune o misógino. Você é a favor ou contra punir o desgraçado do cara que tem ódio da mulher simplesmente por ela ser mulher? Sabe por quê? Porque se ele fizer o contrário do que ele falar para você, nós temos o direito de ir lá, cobrar dele e tirar essa desgraça do poder. Nós temos que fazer isso, mas tem que agir assim. O povo brasileiro tem que acordar. Somos nós que damos poder a essas pragas e nós podemos tirar. Só que o povo não age assim, vota no cara, deixa lá, fica 4 anos reclamando e acabou. Pensem nisso. Desculpe a indignação, mas... E vou falar mais uma coisa. Você sabe por que o Trump ainda não fez alguma coisa contra o Brasil? Porque ele tem o fiofó que não passa nem sinal de Wi-Fi quando se fala em Xi Jinping. Quando se fala em Vladimir Putin, ele tranca. Porque se não fosse, ele já teria feito no Brasil o que ele fez na Venezuela, ou parecido com o que ele fez lá. Só que assim, para ele botar a mão no presidente Lula, não vai fazer isso nunca, porque ele não é louco, entendeu? Ele não é doido. Eu acho que ele sabe muito bem disso. Então, pessoal, vamos fazer a nossa parte. Vamos varrer essas pragas malditas para a lixeira da política brasileira. Que todos tenham uma excelente semana. Desculpe a indignação, mas é foda.